Ai, gente, eu tava aqui preparando as minhas colas, porque eu fiz um tanto de cola pra não ficar muito longa a live, né? Nem vou ficar rendendo muito não, porque tem muita gente que vai assistir depois. E aí eu não vou ficar rendendo muito não. Vamos consertar meus cabelinhos aqui. Bom dia, né? Que não sei quem vai assistir à noite. Eu vou fazer essas lives, gente, pra contar pra vocês como é que foi as coisas mais importantes pra mim, assim, que me ajudaram a buscar a leveza, assim. Toda vez que a gente se propõe a fazer uma coisa, Deus vem dar aula particular pra gente, né? Meu final de semana foi o ó. Nossa Senhora, foi muito pesado, foi muito difícil pra mim. Mas eu entendi que é Deus me mostrando como é que a leveza a gente tem que... Ai, Jamile, bom dia. A leveza a gente tem que buscar todos os dias, né? Não é um botão que você aperta, pronto, sou leve e a partir de hoje minha vida vai ser uma pluma. Não é assim. E meu final de semana foi muito difícil, muito difícil. Mas foi aula particular de Deus, né? Eu sempre entendo quando Ele faz isso comigo. E hoje, primeiro dia, eu quero falar pra vocês, eu vou usar frases do Instituto, né, que eu tenho feito os treinamentos e vou linkar com vocês com a Bíblia. Porque a minha intenção é mostrar para vocês que na Bíblia sempre esteve falando tudo que todo mundo está falando hoje. A Bíblia é muito atual. E aí eu vou usar frases, depois eu vou linkar com a Bíblia para vocês verem como é que tá tudo lá. Então lá no Instituto, né, tem uma frase famosa do Bento que ele fala: seu mundo muda quando você muda. E aí todo mundo fala essa frase, a gente passa muito tempo falando, eu tenho que mudar, mas por dentro a gente não sente isso, não sente que realmente precisa mudar. E eu percebi que ia partir de mim essa mudança, que eu tinha que parar de esperar os outros. Quando eu tava fazendo, assim, a primeira vez que caiu a ficha, né, foi quando eu tava fazendo terapia de oração lá em Patinga. Quem não conhece, depois eu explico. E a gente tem muito hábito, eu pelo menos tinha, conheço várias pessoas que têm, de quando a gente tá num lugar escutando uma coisa legal e aquilo é pra gente, toca a gente começa a pensar assim: não, fulano tinha que estar aqui escutando isso. Não, mas meu marido tinha que estar aqui escutando isso. Não, mas a minha mãe, nossa, é minha mãe que tinha que estar aqui. Quem é meu filho que tinha que estar aqui? É meu irmão que tinha que estar aqui. E eu tava com esse pensamento na cabeça: não, meu marido tinha que estar aqui escutando isso. Aí Deus não desperdiça nada, né, gente? E aí, o tempo todo Ele fala com a gente. Deus fala com a gente o tempo todo, na padaria, no supermercado, na igreja, em todos os lugares. Mas o nosso hábito é pensar o quê? Mas é o fulano que tinha que estar escutando isso. Meu marido, é minha mãe, é meu chefe tinha que estar escutando isso. E eu tava com esse pensamento na cabeça, e a moça que tava ministrando lá, ela virou e falou assim: eu até anotei aqui, você pensa que é o seu marido que tinha que estar aqui escutando isso, mas foi você que Deus trouxe aqui. Então é você que tinha que estar escutando, não é seu marido não. Nossa, aquilo caiu igual uma coisa, um peso na minha testa, né, na minha cabeça. Eu falei, realmente. E aí eu comecei a observar isso na vida, assim, todos os lugares que eu ia, tudo que eu pensava assim, mas é minha mãe que tinha que estar escutando isso. Eu parava e pensava e falava, olha, isso é pra mim. Se fosse pra minha mãe, era ela que estava aqui escutando, porque Deus não erra, né? E a gente perde muito tempo repassando a mensagem que Deus manda pra gente entender que vai partir da gente. Então, às vezes a gente escuta uma música linda, toca o coração da gente, a gente mais que depressa vai e compartilha com um amigo. A gente compartilha no grupo do WhatsApp. A gente recebe um vídeo lindo, aquilo toca o coração da gente, a gente mais que depressa repassa. Tudo bem, a gente tem que compartilhar mesmo. Mas você parou e sentiu o que aquela mensagem trouxe pra você? Que tipo de reflexão foi aquilo que você recebeu? Ou você fez um bate-bola, chegou e repassou? Eu parei de repassar um pouco, comecei a absorver, a sentir tudo o que Deus queria falar comigo. E todas as lições, reflexões que vinham, eu parava, pensava, falei, gente, eu preciso aprender alguma coisa com isso aqui. Antes de compartilhar, eu vou sentir. E aí, assim, as mensagens que chegarem para vocês, os pensamentos que vierem na cabeça de vocês aí, que às vezes não vão fazer muito sentido, sente primeiro, não racionaliza.
depois vocês vão entender por que veio aquilo na cabeça de vocês. Até no Instagram, meu Instagram mudou muito depois que eu passei a pensar isso. Até aprendi com a Adriana Santana lá, né? A gente só posta coisas depois que estão resolvidas. Então, todos os desafios meus que eu posto para vocês no Instagram, eles já foram resolvidos. Eu não chego a postar enquanto eu estou passando por aquele desafio ali. Quando eu posto é porque eu já resolvi, já vi uma maneira de lidar com aquilo e aí eu posto para compartilhar. E foi muito legal isso também, meu Instagram mudou muito e é até bom porque quando alguém vem compartilhar comigo, eu já posso falar de como que eu aprendi a lidar com aquilo. E não só ficar resmungando, murmurando diante daquilo que está acontecendo comigo. Meu Instagram deixou de ser um muro de lamentações, né, e passou a ser um lugar para compartilhar aquilo que realmente funciona. Eu hoje estou vivendo 1000 desafios, mas eu só vou compartilhar com vocês quando eu passar por eles e eu aprender a lidar com eles. Aí eu vou compartilhar. Né? Minha vida não tá fácil não, mas vamos lá. E o que eu queria dizer para vocês é que a gente é responsável só pelo que a gente sente. A gente não é responsável pelo que o outro fala, pelo que o outro entende, pelo que o outro faz com a gente, mas pelo que a gente sente, a gente é. E isso está lá na Bíblia, no livro de Filipenses. Lá fala assim, eu aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Tá na Bíblia, Paulo falando que aprendeu. Não tá falando que Deus deu para ele aquele dom, que ele nasceu assim. Tá falando que ele aprendeu. Então a gente tem que aprender a lidar com o que a gente sente diante do que as pessoas fazem. Porque a gente passa boa parte da vida pensando assim, minha vida vai ser melhor quando o meu marido fizer isso, isso e isso. Quando a minha mãe parar de fazer isso, isso e isso. Quando meus filhos pararem de fazer isso, começarem a fazer isso. E aí quando a gente entende que não é assim, que o nosso mundo vai mudar quando a gente mudar, que não é quando o marido fizer, quando a mãe fizer, você vai ver que todo mundo vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas você vai se sentir diferente, porque é você que vai mudar. E eu passei muito tempo da minha vida, né? Cada fase era uma coisa. Quando a minha mãe, quando o meu marido. E educar os meus sentimentos em relação às circunstâncias que eu estava vivendo, né? Em relação às coisas que aconteciam na minha vida, me educar me trouxe esse aprendizado. De pensar assim, olha, tá acontecendo isso comigo, isso não é legal, não é bom, não é confortável. Mas como eu vou me sentir? Um exemplo bobo que acontece. Choveu, tá chovendo. Tem pessoas que falam assim, ai que saco, chuva, não quero sair de casa. Para sair de casa é muito difícil, nossa, não aguento chuva assim. Outras pessoas vão falar, ai que delícia essa chuvinha, nossa gente, cheirinho de terra molhada, olha, amo chuva. Entendeu? A circunstância é a mesma. O que tá mudando é dentro de você. Eu vivi outro dia isso, eu fui pra academia de manhã sentindo um frio. Eu fui reclamando da minha casa na academia. Nossa, que frio. Ai, meu Deus do céu, frio. Encolhendo. Quando eu voltei da academia, eu tava achando aquele frio uma delícia. Tava me refrescando, porque eu tava suada. O que mudou? Foi o frio que mudou? Não foi, fui eu. Foi o meu corpo, o meu estado. Meu corpo que antes estava frio, depois ficou quente, suado, e aí o frio me fez bem. Então, não é as coisas que estão acontecendo em volta mudando que vão te ajudar. É você mudar o que você está sentindo. E depois que eu entendi isso, eu comecei a rezar, orar para Deus fortalecer isso na minha mente, para eu entender, começou a chover de mulher. Deixa eu explicar, né? Eu comecei a orar para Deus me mostrar, para melhorar meu relacionamento com meu marido. E aí, gente, começou um tanto de mulher aparecer, contando dos maridos delas. E eu comecei a enxergar o meu marido como um príncipe, como o cara mais legal do mundo. Porque todo dia chegava uma mulher perto de mim, me contava uma história, eu falava, gente, meu marido é maravilhoso demais. E começou a aparecer isso até do buraco da tomada, gente. Eu sentava no banco, no correio, sentava uma mulher do meu lado e começava, porque meu marido isso, meu marido me bate, meu marido... Eu falava, gente do céu. E aí Deus começou a mandar coisas para eu entender que eu estava enxergando meu marido de uma forma e que eu tinha que aprender a enxergar de outra forma.
E sempre foi assim. Toda vez que eu rezo, peço para Deus fortalecer aquele aprendizado na minha mente, Ele começa a me dar aula particular, que eu falo com vocês, né? Então, quando vocês aprenderem uma coisa, pede a Deus para fortalecer, porque senão aquilo vai apagando, aquela chaminha vai apagando dentro da gente. E assim, eu comecei a admirar o meu marido de uma forma, e tem muita coisa que eu não vou saber explicar por que aconteceu. Foi Deus falando no meu coração. E o meu relacionamento começou a melhorar muito. Meu marido continua do mesmo jeito. Inclusive hoje eu estou querendo jogar tudo que eu aprendi pro alto e matar ele, mas eu não posso. Então eu estou tentando mudar o meu sentimento. E aprender a lidar com o sentimento, você vai se exercitar em todas as situações da sua vida. Não só com o marido, com o casamento, com os filhos, com os pais, com a igreja, com o trabalho. Você vai aprender a sentir de uma forma que você está controlando aquilo ali. E não deixar que as pessoas digam como você deve se sentir, que as pessoas determinem o seu sentimento. E todo o caminho de evolução que você se propõe a fazer, você pode até dar os primeiros passos com aquilo que você está aprendendo. Mas se você não aceitar que tem que partir de você, o caminho não vai para frente. Qualquer um, gente, imagina uma academia. Você se matricula na academia, você paga mensalidade, você tem o melhor personal. Mas se você não for à aula, não fizer os exercícios, não se alimentar direito, você não vai alcançar o seu objetivo, seja ele o que for. Emagrecer, ganhar massa muscular, condicionamento físico. Você tem toda uma estrutura externa ali para te apoiar. Mas se você não fizer a sua parte, não vai acontecer nada. Quando você matricula num curso, eu paguei lá um curso para aprender a mexer com um negócio no computador lá, um software. Eu não fui às aulas, eu não aprendi. Eu paguei, eu gastei dinheiro, comprei material. Eu não aprendi nada, porque eu não fui às aulas. Então, se você não aceitar que parte de você a mudança, não vai se sustentar. Você vai dar os primeiros passos, vai acontecer um pouquinho, você vai sentir um pouquinho, mas a partir de um determinado momento é você com a sua dedicação. Mesmo que a estrutura externa esteja toda pronta, se você não se dedicar, você não vai sustentar o caminho de evolução. E aí eu vi outro dia um negócio muito legal. Falei assim, olha, no livro da Thalita Pereira, falando assim, porque a gente tem muita iniciativa e pouca terminativa. Aí eu ri e chorei ao mesmo tempo, né? Porque muita iniciativa e pouca terminativa podia ser meu sobrenome. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Como que a gente tem muita iniciativa, mas é por causa disso. É porque a gente tem iniciativa baseada no externo. E a terminativa vai vir do interno. A gente começa baseado naquilo que aquele profissional trouxe pra gente, que a gente leu na Bíblia, que a gente viu na internet, e aquele conhecimento externo vem. Só que a partir do momento que você tem que praticar aquilo ali, interiorizar e fazer, e você não faz, porque você acha que é de lá que tem que vir as coisas, é de fora, a terminativa não acontece, fica só na iniciativa. Então, tudo que você se propuser a fazer de caminho de evolução, comece entendendo que é você, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua mãe. Ninguém tem que fazer nada para você evoluir, gente, nem tinha que ter feito, sabe? Eu passei um bom tempo pensando assim, se a minha mãe tivesse sido uma mãe assim, eu estaria num lugar diferente. Estaria bosta, não estaria, não. Sou eu é que tenho que entender, porque muitas mulheres tiveram mães muito mais difíceis que a minha e alcançaram outros lugares, porque também vem da personalidade. E aí eu aprendi essa personalidade esses dias, não vou entrar nisso também não. Mas ninguém tem que fazer nada para você evoluir e nem tinha que ter feito. As coisas estão perfeitas do jeito que estão. E parte de você querer mudar. Então, seu mundo muda quando você muda. A primeira dica que eu vou dar prática é você mudar o seu pensamento diante das frases que surgem na sua cabeça. Nem o pensamento, não. De vez em quando está acontecendo uma coisa com você, vai surgir uma frase. E eu vou dar sempre o exemplo do meu marido, gente, que é o exemplo que eu mais tenho vivido transformação no meu casamento. Mas você pode levar isso pra vida, tá? Meu marido fez alguma coisa. Primeira frase que vem na minha cabeça. Meu marido me irrita. Essa é a primeira frase que vem na minha cabeça. E aí você leva pra sua vida. Não, minha mãe me irrita. Nossa, meu filho me irrita. Nossa, minha mãe isso, meu filho isso. Qual que é a frase que vem na sua cabeça? Sempre vem o nome da pessoa primeiro e o que ela fez com você. A dica, muda essa frase.
Quando essa frase vier na sua cabeça, você rebobina a fita do seu cérebro e pensa assim. Vamos citar o exemplo do irritada, né? Por que eu estou me sentindo irritada? Eu estou com fome? Eu estou com saudade de alguém? Hoje estou mais melancólica? Eu estou com sono? Estou cansada? Se pergunte por que você está se sentindo mal com aquilo que a pessoa está fazendo com você. Porque a pessoa não tem nada a ver com isso. É dentro de você. E muitas vezes eu citei o exemplo aqui de fome e sono, porque mãe é um bicho que vive com fome, com sono. Porque está sempre olhando os filhos. E às vezes a fome, o sono, a privação de sono, o cansaço, faz a gente sentir irritada com as coisas que o outro está fazendo. Se você tivesse de barriguinha cheia, descansada, você teria muito mais facilidade de ter compaixão com o outro. De olhar o outro e pensar, cara, ele não sabe o que ele está falando. Nossa, se ele soubesse, né? Entendeu? Então a compaixão, ela também precisa de você estar num estado de necessidades atendidas, as suas necessidades. Então muda a sua frase. Olha, não é isso que está te irritando. Se pergunta, por que eu estou me sentindo irritada com isso? Por que eu estou me sentindo confrontada? Por que eu estou me sentindo inferiorizada? Por que eu estou me sentindo diminuída? O que será que está acontecendo comigo que meu sentimento está esse? Primeira dica prática para vocês, tá? Para vocês começarem a entender que parte de vocês. E vocês vão experimentar isso, mudar o sentimento e ver, caramba, eu posso mudar aquilo que eu tô sentindo. Eu não posso mudar o que o outro tá fazendo, mas o que eu tô sentindo eu posso. Desculpa, gente. Sobre o filho, né? Seu filho faz alguma coisa, daí você pensa assim, ai, meu filho não me obedece, meu filho não faz o que eu peço, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Na hora que vier essa frase na sua cabeça, você pensa, por que eu estou disputando razão com uma criança? Eu tô cansada? Porque, gente, a gente fica exigindo, brigando, né? Debatendo com o filho para ele obedecer a gente, nada mais é que uma disputa de razão. Você fala e não precisa se desgastar. Se precisar pegar na mãozinha pro filho fazer, vai pegar na mãozinha e vai fazer. Sabe? Eu tenho questionado muito a disciplina positiva nesse ponto. Porque às vezes eu não bato mais na minha filha, mas olha, tô pegando na mãozinha e colocando pra fazer sim. Porque, né? Tem que entender a autoridade, eu não vou ficar me desgastando. Então, passa a pensar assim, por que eu tô disputando razão com meu filho? Por que eu tô disputando autoridade com meu filho? Não, eu sou adulto, meu filho é criança. Não se desgasta com isso. Você está se desgastando por algum outro motivo, ou porque você está exausta, está cansada, né? Não é porque você já falou 1000 vezes, porque a gente vai ter que falar 1000 vezes. São outras coisas que estão te deixando cansada, esgotada. Porque se você estivesse num momento de bom humor, de felicidade, você ia conseguir conduzir aquela situação com seu filho com uma leveza muito maior. Então não é o seu filho que tinha que mudar, é o seu estado para estar diante daquilo ali, né? Essa frase aí, né, Evelyn colocou, eu não aguento mais. Eu penso isso, gente, 24 horas. Só que Deus, ele tem falado muito no meu coração o seguinte, que bom que você não aguenta, filha. Porque quando você não aguenta mais, aí eu posso fazer. Entendeu? Então, eu também não aguento, mas Deus aguenta por nós. E ele tem me falado isso muito. Então, quando eu percebo que eu tô pensando isso, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais isso. Eu respiro e falo, graças a Deus, é agora que Deus vai começar a me sustentar. Né? Então, as frases, gente, a frase é automática, ela vai vir, pensamento automático, ele vai vir, você não vai dominar ele de início, não. Você vai ter que educar. Quando você sentir a frase, pensar a frase, você, opa, essa frase não, muda a frase, traz pra você. Traz pra você aquilo que você tá sentindo, não coloca no outro. Parar de colocar a sua mudança na mão dos outros. Você tem que ser firme, que quando você começar a partir do seu coração, as coisas vão acontecer. Quando, Cacá, nossa, mas depois você vê. Quando você começa a fazer as coisas de coração, as coisas vão acontecendo. E
aceitar que é parte de você e ser firme, ser fiel àquilo que você decidiu. Olha, eu decido que a partir de hoje eu vou aprender. Eu vou aprender lá com Paulo a cuidar dos meus sentimentos, a estar bem diante de todas as circunstâncias. Lá na Bíblia ainda fala assim, na fartura e na escassez, não são essas palavras não, mas ele cita os extremos, sabe? Estar bem em todas as circunstâncias, nos extremos. E ele fala que aprendeu, já falei pra vocês, ele não fala que Deus deu pra isso de graça, pra ele isso de graça. Ele aprendeu a estar bem em todas as circunstâncias. Então, quando você aceitar isso de coração e ser firme, fiel, você vai parar de colocar a mudança na mão dos outros e vai aceitar. Nós vamos falar de aceitar as circunstâncias em algum dia aí pra frente. Agora, uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado, depois que vocês começarem a mudar as frases na cabeça, é achar que você vai perceber que você vai mudar. Você vai perceber. Você no seu coração vai perceber, nossa, eu tô mais leve, tô mais feliz, tô mais tranquila. E aí você vai começar a exigir que os... Não tô falando que você vai fazer isso não, mas eu fiz. Exigir que os outros reajam às suas mudanças. Que eles reconheçam que você tá mais leve, que você tá mais feliz. Que jogue confete em você. Nossa, mas você tá tão espiritualizada. Você está tão maravilhosa, você está tão leve. Gente, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tem que ter paciência, tá? A sua mudança, ela primeiro você vai... Às vezes não, às vezes alguém vai chegar pra você e falar, nossa, você tá diferente. Mas muitas vezes a gente vai sentir que tá mais leve e os outros vão continuar do mesmo jeito. Porque eles estão no caminho deles e você tá no seu. Então, isso não vale, tá? Você começar a mudar e querer que o outro reaja às suas mudanças. Não, continue com você. Pega você pela mão e deixa o outro te acompanhar quando ele se sentir seguro. Quando ele enxergar em você uma segurança, ele vai vir atrás. Pode ficar tranquilo. As mudanças do seu coração tem que ser de forma tão consistente que mesmo se nada mudar no externo, você ainda vai ter um coração em paz e leve. Pense na sua circunstância hoje, de casa, de marido, de filho, de mãe. A mudança no seu coração tem que ser tão consistente que mesmo que tudo continue igual está, você vai ser uma pessoa mais leve. Entenderam como é que é a gente? Tem que partir da gente. Por isso que eu coloquei a frase do Bento, seu mundo muda quando você muda, mas eu vou linkar na Bíblia daqui a pouco. Lembra do exemplo da chuva. Vai chover para todo mundo, umas pessoas vão sentir bem e outras vão sentir mal. É você. Quando a gente assume que é a gente, dá uma sensação assim, nossa, mas eu sozinha? Sabe por quê? Porque quando a gente assume que é a gente, Deus vai com a gente. Essa é a melhor parte. Quando você assumir que, olha, parte de mim, agora sou eu, Deus vai pegar você pela mão e vai junto. Você não vai sozinha. Só que para Deus é muito mais difícil ter que tirar você das mãos dos outros. Que você está se deixando ser agarrada. Você está deixando as dificuldades, os desafios do seu marido, dos seus filhos, da sua mãe te agarrarem, te enrolarem como se fosse um cipó. Para Deus é difícil, Ele faz. Mas quando você se desliga disso, entende que é você e Deus ali, a dupla dinâmica perfeita, Ele te pega pela mão e vai junto com você. Então não se preocupa, você não está sozinho. Primeira coisa. E se precisar de compartilhar também, pode compartilhar comigo. Enquanto a gente luta, né, nas nossas lutas diárias, Deus luta junto com a gente. E aí que eu vou contar para vocês a história que mais me marcou na Bíblia. Está no livro de Números. Eu vou linkar agora a frase do Bento, ó. Seu mundo muda quando você muda. Os coaches hoje falam isso e tudo, mas ó, está escrito na Bíblia, ó, muito tempo. Vocês conhecem Moisés, né, gente? Moisés foi um cara muito corajoso da Bíblia. Só que não. Ele arregou também. E lá no livro de Números, no capítulo 11, explica, mas se você quiser ler um pouquinho antes, é muito legal. Vou tentar resumir para vocês. Ele pegou o povo lá do Egito, os escravos do Egito, né? E aí Deus foi falando para ele fazer as coisas, ele foi fazendo.
todo mundo fugiu, aquele monte de famílias, sob o comando de Moisés. Ele salvou aquele povo. E aí teve aquela história toda do maná. Quem está acostumado com a história vai entender, depois vocês podem ler. Só, gente, que essas famílias começaram a se cansar, eles começaram a entrar em conflito, começaram a reclamar. E com quem que elas reclamavam? Com Moisés. Quem que ia dar carne para eles comerem? Por que Moisés tinha levado eles para aquele lugar, para eles passarem dificuldade? E Moisés, gente, ele era o cara mesmo que Deus escolheu. Ele ouviu família por família, na Bíblia fala. Ele ouviu família por família na entrada da própria tenda. Isso quer dizer que ele foi na porta de cada casinha, né, de cada tenda, de cada família, para ouvir a dificuldade de cada pessoa. E você pensa, gente, ele foi absorvendo a dificuldade de todo mundo. Aí eu vou ler para vocês igual tá na Bíblia, na minha Bíblia. A partir do versículo 10. Tá assim, ó. Moisés ouviu as queixas do povo, família por família, cada qual à entrada da própria tenda. A ira de Javé se inflamou fortemente e Moisés se sentiu mal. Ele disse a Javé, olha o que Moisés falou, gente. Por que tratas tão mal teu servo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de me impores o peso de todo esse povo? Por acaso fui eu que concebi ou dei à luz este povo para que me digas, tome este povo nos braços, tal como a ama carrega a criança no colo, e leve-o para a terra que eu jurei dar aos pais deles? De onde eu vou tirar carne para dar a todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não consigo carregar este povo, pois supera as minhas forças. Se é assim que me pretendes tratar, prefiro a morte. Ó Moisés arregando, gente. Concede-me esse favor e eu não terei de passar por essa desgraça. Gente, Moisés pediu para morrer. Moisés falou com Deus que preferia morrer do que passar por aquilo que ele estava passando. Moisés arregou, gente. Ele arregou. Mas olha que lindo. Moisés estava lá, ouvindo tudo que o povo falava, né? E estava cansado, esgotado. E olha o que Deus falou para ele. Presta atenção. Vocês viram o que ele falou, né? Como se eu fosse a mãe desse povo todo aqui, eu tenho que dar conta desse povo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Me dando isso tudo aqui para eu tomar conta? O que eu fiz, né? Com o Senhor, meu Deus, para o Senhor me tratar desse jeito? Olha o que Deus respondeu para ele. Javé respondeu a Moisés, reúna para mim 70 anciãos de Israel que você sabe serem homens maduros e que são líderes do povo. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam aí com você. Eu descerei e falarei com você. Vou separar uma parte do espírito que você possui e passar para eles, a fim de que repartam com você o peso do povo e você não tenha mais de carregá-lo sozinho. Olha que lindo, gente. Olha se Deus virou para Moisés e falou assim, reúna 70 anciãos que eles vão te ajudar, eu vou colocar lá, vou colocar eles para te ajudar, eles vão fazer tudo que você precisa. O que Deus falou para Moisés, gente? Moisés, eu vou tirar parte do espírito que está em você para dar para eles. Não adianta você ter a melhor equipe de funcionários se você não tem parte do espírito que Deus possa tirar para capacitar seus funcionários. Não adianta você ter filhos, marido, uma família linda esperando deles. Os soldados que vão te ajudar na vida, quem são? Os amigos que você escolheu, as pessoas que você escolheu para estarem com você na caminhada da vida. Hoje eu tenho amigos, pessoas que eu posso contar, que são esses aqui, ó, 70 anciãos aqui de Moisés. Mas eu sei que Deus vai tirar de mim parte do meu espírito para colocar neles. Então, gente, o seu mundo muda quando você muda, tá lá na Bíblia em Números, tá? Foi muito legal para mim perceber isso. E essa história de Moisés, gente, depois se vocês quiserem continuar lendo, eu fiquei muito tocada com isso, porque eu sempre fico pensando, né? Por que Deus colocou esse desafio na minha vida? Para que eu tô aprendendo com isso? Mas entender quando Deus fala para Moisés, eu vou tirar parte do espírito que está em você, para capacitar os seus soldados.
Eu entendi que eu preciso estar bem, que meu coração precisa estar em paz. E eu preciso me cuidar para que eu tenha matéria-prima para Deus tirar e colocar nos meus, na minha família, no meu trabalho, nos meus amigos. Entender que parte de mim. E aí, gente, eu encerro a live de hoje com essa história de Moisés. Se vocês quiserem lá no livro de Números para conferir. Eu vou fazer um post lá com uma frase para vocês hoje. Transformar a sua iniciativa em terminativa. Você precisa aceitar que você é responsável pelo caminho. Né? Então, vou colocar lá Moisés, já vi. Moisés no Netflix é lindo mesmo. Eu vou colocar lá a parte da Bíblia que tá para vocês pesquisarem. E eu espero que tenham surgido muitos pensamentinhos na cabecinha de vocês aí, que vocês compartilhem comigo a experiência de vocês, tá? Amanhã a gente tem outro assunto, eu vejo vocês. A música que tá no início, gente, quem vai ver a live de novo, ela chama Oceanos. Ela é originalmente do Hillsong, mas a Ana Nóbrega traduziu. Quem quiser procurar, chama Oceanos, é do Hillsong, versão da Ana Nóbrega. E se vocês puderem ouvir, ouçam pra ver que mensagem linda de Deus aquela música traz pra gente, tá? Um beijo, até amanhã.